observação da natureza. A observação da natureza. Eu fui até a varanda hoje de manhã e encontrei meus dois gatos, Olívio e Golden Dawn, fascinados observando um besouro que os dois meliantes assassinos tinham acabado de matar. E eu fiquei ali de cócoras observando, distraída junto com eles, participando desse velório estranhíssimo, quando me dei conta do risco de um deles ter a brilhante ideia de fazer do defunto uma refeição e transformar o velório num banquete macabro. E aí eu acordei da distração e saí correndo para dar um fim no besouro morto. Pois bem, eu tô contando essa história de natureza porque foi por causa disso que eu me lembrei de que a minha amiga Noemi Ferreira me autorizou a falar a respeito do livro dela, este livro bonito aqui, Sol e Chuva. A Noemi é geógrafa e uma grande amante da observação da natureza. E aqui ela traz em forma de romance parte de suas observações e pesquisas sobre a monumental Amazônia. É sempre com mais escrúpulos que a gente fala sobre as obras dos amigos, porque nós conhecemos um pouquinho a luta deles e imaginamos melhor todo o zelo e esforço que foram dedicados. Mas eu não preciso de escrúpulos especiais para falar sobre este livro, porque ele é uma pérolazinha. É um romance leve, muito fácil de ler e de compreender, um romance escrito para todo tipo de público e que, ainda assim, foi muitíssimo bem escrito, provando que é possível, sim, escrever com muita qualidade, mesmo sem ter nenhuma pretensão de ser highbrow. Ao contrário, esse livro foi pensado para ser bem pop, na verdade. Mas não vamos confundir leveza com ausência de profundidade. Aqui, a Noemi aproveitou bem a ficção para inserir diversos assuntos que envolvem o cotidiano amazônico e nós somos apresentados, através da ficção, a detalhes terríveis e também a visões deslumbrantes sobre o que acontece e sobre como é esse pedaço do território Brasil. O livro foi dividido em 3 seções: a chuva, o sol e o tempo. Essa divisão é parte de toda a linha poética escolhida pela autora com o propósito de envolver nossos sentidos na vivência de cada coisa descrita. É uma experiência sinestésica mesmo. As páginas nos remetem às sensações proporcionadas pelo clima, pela vegetação, pelas paisagens, pelas festas locais, pontos turísticos, danças e comidas típicas. As comidas, meus amigos, as comidas são um personagem à parte. O livro é um compilado maravilhoso da culinária da Amazônia. Se nada mais agradasse nesse livro, ele ainda teria esse mérito. Mas a Amazônia, infelizmente, não é feita só de natureza, peixes fritos e festas. Também tem enfermidades típicas e acidentes típicos. E tudo isso é colocado aqui sem preguiça. A escrita da Noemi tem uma sensibilidade feminina imensa e uma generosidade materna com seus personagens. Ela admite os defeitos deles, mas encontra um jeito de redimir todos. E essa sensibilidade não é ausência de vigor. O livro foi escrito com muita energia. O romance conta a história de Jairo, um mauricinho rico da cidade grande que se envolve numa missão catequista protestante e, através disso, faz contato com uma tribo indígena que vive em uma das ilhas fluviais da região. Ele chega até a tribo cheio de arrogância, dizendo que só Jesus salva e que a curandeira local e suas ervas e rezas são tudo coisa do Satanás. Comportamento bem característico do proselitismo religioso e cultural que conhecemos. E o livro começa com uma história divertidíssima. Esse Jairo empoladinho tinha treinado uns habitantes da tribo para que pudessem ministrar um culto por si mesmos. O pessoal da tribo não sabia ler, então Jairo fez com que eles decorassem palavras da Bíblia, orações, etc. Tudo para fazer um culto bem bonitinho nos moldes da civilização cristianizada. No dia do culto, ele vai até a ilha pela manhã para levar todos os apetrechos necessários, inclusive roupas urbanas para os ministrantes. Enquanto ele está por lá, fica assim, desejando que alguma tragédia recaia sobre a ilha, que uma das crianças seja
atacada por um jacaré, por exemplo, para que ele possa demonstrar os poderes divinos, orando teatralmente pela criança para que ela seja curada pelas suas mãos diante de todos. Nada disso acontece, ainda bem. E mais, ao ir embora, cai uma baita chuva e o tal culto sequer pôde ser realizado. E essa foi uma grande graça de Deus para alívio dos ministrantes, já que os coitados tinham certeza de que iam esquecer todo aquele trololó decorado e meter muito os pés pelas mãos nessa cerimônia. Jairo fica muito frustrado com os rumos dessa coisa toda e sai de lá detestando aquela gente, detestando aquele lugar, detestando aquele modo de viver. Mas, como eu disse, a autora encontra redenção para todos os seus personagens e Jairo encontra o seu caminho de volta ao coração, justamente através desse povo. Digamos que ele chega a tal nível de integração que a dona Nisoca, a curandeira que era coisa do Satanás, passa a ser sua grande mentora de pesquisas herbalistas e companheira de cachaça e porroncas. E é percorrendo o caminho de transformação de Jairo que a autora vai nos mostrando os detalhes do cotidiano local. Conhecemos os acidentes de escalpelo de mulheres pelos motores de barcos, uma ocorrência infelizmente muito comum nessa região de transporte predominantemente fluvial. Somos apresentados também a malária e a biopirataria, mas também somos submersos nas lendas folclóricas locais, no sincretismo religioso ingênuo e, sobretudo, na natureza abundante, vasta, minuciosa, sensual, quente e úmida, que desperta os instintos naturais e inocentes de seus habitantes. Essa capa aqui é muito alusiva, faz essa referência à lenda do Boto aqui na frente e tem esses desenhos tribais aqui atrás. E todas as vezes que eu penso nessa capa, eu lembro do quão errado a gente toma açaí aqui no Sudeste. Mas também sou atraída de volta para as reflexões sobre a natureza e a floresta trazidas por este livro. Eu vou deixar o arroba da Noemi aqui em algum lugar e eu verifiquei que o livro também está em formato digital na Amazon, bem baratinho. Então, não fiquem só gritando Deus, pátria, lendas, mito. Independentemente de suas convicções políticas, leiam Sol e Chuva. Conheçam de verdade um pouco melhor o que o território da nossa pátria significa e conheçam os verdadeiros tesouros que realmente valem a pena proteger. Esse livro daria uma minissérie fantástica, fantástica.